Paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o professor Melque Barbosa e eu estou aqui para te ajudar nessa 11ª lição do segundo trimestre de 2026 e nós estamos falando sobre os heróis da fé, Abraão, Isaque e Jacó. E nessa 11ª lição, o título é Jacó, de enganador a homem de honra. Vamos falar desde o momento em que ele sai daquele encontro com Deus e se encontra com Deus novamente anos mais tarde no Val de Jaboque. Mas antes de nós entrarmos, eu quero que você considere se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações, para você não perder nenhum vídeo novo no canal e que você seja ricamente abençoado através deste vídeo. Vamos lá, professor, vamos entender qual que é a dinâmica aqui nessa lição. Você já deve ter percebido que esse trimestre todo é focado em narrativa. Nós tivemos um trimestre passado falando sobre as pessoas da Santíssima Trindade e as lições eram muito mais teológicas. Nós tínhamos um conteúdo que, apesar de ser um senso comum, que é a Trindade dentro do meio cristão, é uma teologia básica e ao mesmo tempo paradoxalmente é complexa, né? Mas nós temos aqui um foco narrativo. Então, isso para nós, ele nos dá uma dica de didática, né? Eu imagino que você já deve ter pego isso anteriormente em outras lições. Todas as lições têm um foco narrativo, contando a história de cada personagem bíblico, né, de Abraão, de Isaac e Jacó, de uma forma detalhada. Por isso, essas 13 lições estão recheadas com o conhecimento histórico. O que nós fazemos quando temos um contexto histórico? Você pode, ao invés de ir pela via da hermenêutica, da interpretação de conceitos teológicos, você tem aí uma fonte inesgotável de um contexto muito mais geográfico, um contexto cultural. Isso é mais tranquilo de ser trabalhado em relação aos contextos teológicos profundos, como foi o caso da Trindade Divina no último trimestre. Então, nessa 11ª lição, nós vamos continuar trabalhando com essa didática de você transmitir a história e contextualizar a respeito do local onde ele estava, a respeito do contexto cultural da época, e nós vamos ver aqui dentro dessa lição que tudo gira em torno de uma palavra-chave na leitura bíblica, que é a palavra nome. Tudo gira em torno do nome. Nós vimos isso quando Abraão se transformou, foi transformado por Deus em Abraão, pai de nações. Mas aqui nós vamos ver a motivação de Jacó. Dentro de uma escola que é um pouco diferente da escola teológica, que é a escola de roteiros, né, que faz histórias, de contos de histórias, né, bons contadores de histórias se utilizam de uma coisinha chamada MacGuffin. MacGuffin, né, para o brasileiro. MacGuffin. O que é o MacGuffin? Ele é um objeto, ou ele é algo, que é a fonte geradora de toda a história. Então, vou te dar um exemplo. Quando você assiste alguns filmes, você vê que, por exemplo, filme de espionagem tem sempre uma maleta que alguém tem que carregar, um objeto, uma bomba. Esse objeto, ele é o fato gerador. É através da busca daquele item, daquele MacGuffin, que as pessoas são motivadas a fazer o que elas fazem. Então, Deus, como grande roteirista dessa história, Deus, como foi o escritor da história dos patriarcas, se utilizou de uma situação na vida de Jacó que gerou para ele um MacGuffin, um fato gerador que motivou ele a agir de uma forma a sair da sua zona de conforto, da sua casa. E o primeiro, esse MacGuffin, é o nome de Jacó. Jacó, como você bem sabe, significa enganador, suplantador, aquele que é malandro, aquele que busca sempre tirar vantagem. Então, a história vai girar em torno de um homem que quer sair do ponto A, enganador, e ele quer ser um homem de honra. Toda a motivação dele, que nós vimos na lição 10, em trocar, ter o direito da primogenitura, na lição 9 também, ter o direito da primogenitura para que ele pudesse ser um homem de honra, você vai ver se concretizar aqui. Nós temos uma história rápida que foi fracionada nas últimas lições, e aqui é o contrário. Nós temos um período histórico longo em apenas uma lição. Então, você
não pode apenas ter um objeto narrativo como um fato gerador da sua lição, da sua didática. Não é apenas contar a história. Então, vou traduzir tudo isso que eu falei. Primeiro, Jacó tem o seu MacGuffin, que é a mudança do seu nome. Ele quer ter uma identidade diferente. Aí, eu falei também para você que, como é uma história narrativa extensa, você pode trabalhar de uma forma diferente, utilizando o contexto histórico, cultural, para enriquecer essa história que os alunos da classe já conhecem. Então, todos já sabem que Jacó lutou com o anjo, esse é o centro, esse é o clímax dessa história de Jacó, nessa lição. Então, o teu foco não é contar uma história, mas sim os detalhes da história que possam ser aplicados na vida dos alunos. Então, quando você tem uma narrativa, o seu foco é interpretação e aplicação. Interpretação e aplicação. Interpretação é o quê? Nesse caso aqui, não é interpretação de conceitos teológicos, não, mas é a explicação do contexto da história, histórico, cultural, geográfico, e depois aplicar essa situação na vida das pessoas. Qual é a vantagem que nós temos dentro desse comentário das lições? Sempre no final de cada tópico, você tem uma argumentação que já é uma aplicação. Escute bem, já é uma aplicação do conteúdo que está sendo falado na história de Jacó. Então, vou dar um exemplo. O primeiro tópico fala da família de Jacó. Então, ele pega o subtópico 1.1, um encontro especial. Ali fala que ele se encontrou com a Raquel, que ele se apaixonou por ela. Explica também o porquê Jacó foi trabalhar para o seu sogro. Ah, porque ele era apaixonado por Raquel. Não, não apenas isso. Então, no meio do subtópico tem a interpretação do contexto e, por último, tem uma aplicação. Então, sempre pense, nós temos aqui três coisas que precisam sempre ser trabalhadas em cada subtópico: o conto, ou a história, a interpretação e, por último, a aplicação pessoal. Sabe por que nós, mesmo nós não estando em um ambiente de pregação e sim num ambiente de ensino, por que nós devemos trazer a aplicação? Porque o nosso objetivo aqui não é mostrar que nós sabemos, que nós temos o conhecimento bíblico, não. O nosso objetivo aqui é trazer aos alunos algo que eles possam aprender da palavra de Deus e com a palavra de Deus para a sua vida. Então, sempre que você trouxer um Jacó lutou com um anjo, você precisa também trazer que nós precisamos em muitas batalhas, insistir e perseverar nas nossas lutas diárias. Você tem que falar que Jacó trabalhou 7 anos e foi enganado e trabalhou mais 7 anos. E você também tem que dizer que, em prol de um objetivo, a pessoa pode ir muito longe. O amor pode motivar, o amor é o maior motivador de um ser humano. Então, sempre trazer história, interpretação ou contexto e, por último, trazer a aplicação, ok? Nós temos uma leitura bíblica que é no clímax dessa história. O texto áureo nos diz o seguinte: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A verdade prática diz, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Esse subtítulo do texto, que é de enganador a homem de honra, é justamente o processo de transformação que Deus, através da figura de Cristo, sim, esse anjo que Jacó lutou foi o próprio Cristo, que gerou nele uma transformação de caráter. Jacó, no tópico 1, no tópico 2 da lição, ele está lutando para ser um homem de honra dentro da casa do sogro, ser independente, tem o desejo de voltar para sua casa e reencontrar sua família, se reestruturar dentro do lugar onde saiu. E no terceiro tópico é a luta dele com o anjo. Então, o clímax é sempre no terceiro ato dessa grande história. Então, a leitura bíblica é em Gênesis 32, do 22 ao 31. Uma dica que eu dou a você. Em casa, eu sei que você talvez esteja preparando essa lição no sábado à noite, que é quando bate aquele desespero, ou quando dá tempo para você poder preparar essa lição. Então, eu vou te dar uma dica muito interessante agora. Você vai pegar essa leitura bíblica, ok? Você vai pegar essa leitura bíblica aqui e você vai selecionar palavras-chave.
O segredo do sucesso da sua didática está em você selecionar as palavras-chave. Então, eu vou dar uma dica para você. Do versículo 27 em diante, olha qual que é a palavra que mais salta aos nossos olhos. Pelo menos do meu ponto de vista, né? E disse ele, qual é o teu nome? Destaca nome. E ele disse Jacó. Então não se chamarás o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. E Jacó lhe perguntou, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Então, a palavra-chave dessa lição aqui você já tem no texto bíblico, porque é narrativo. Qual é o MacGuffin aqui que a gente falou antes? É o nome de Jacó. O nome Jacó significa enganador, e Israel tem uma interpretação muito linda, que é justamente o texto que nós lemos, que é o texto áureo. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Deus e os homens e prevaleceu. E tem um sentido original muito interessante, que Israel lutou com Deus e também tem o sentido de que Deus prevaleceu. Então, mesmo Jacó lutando com Deus e ele prevaleceu, a vontade de Deus também prevaleceu. Então, é por isso que ele é um homem de honra, porque ele é um príncipe. Lutou com honra, prevaleceu e lutou com Deus e prevaleceu. Então, é um homem persistente. Aí, depois dessa história, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Vamos lá. Agora, adentrando aos tópicos. O primeiro tópico fala da família de Jacó. O encontro especial é como ele conheceu a Raquel. A história você já sabe, ele foi lá beber água, viu que ela estava dando de água para suas ovelhas, porque ela era pastora de ovelhas, ele se apaixonou, foi amor à primeira vista. E então, ele descobre que ela é a sua prima, filha de Labão, seu tio, que tem um parentesco com Rebeca, e então ele quer casar-se com ela. Ele de cara, ele já demonstra suas intenções, só que na época, aqui vem o contexto histórico, né? Ele quer casar com ela, mas não tem o que oferecer. E nós sabemos que na cultura antiga, e até em algumas culturas até hoje, é necessário que o noivo ou a família do noivo entregue um dote à família da noiva, ao pai da noiva, um presente pela mão da sua filha. E ele não tinha nada. Então, o que ele vai oferecer se ele não tem nada? Ele vai oferecer o que ele tem de melhor, que é a sua força de trabalho. Então, dentro dessa busca pela identidade, ele se apaixona. Então, o objeto de desejo dele, a motivação dele é trabalhar para casar com Raquel. Agora, a sua motivação não é uma busca apenas por identidade. Ele fugiu daquele ambiente familiar que ele estava, um ambiente tóxico, que ele também foi alvo de favoritismo junto com Esaú. Rebeca tinha ele como favorito, Isaac tinha Esaú como favorito. Um contexto de competição, de engano. Você já viu essa história? Nós conhecemos essa história. Agora, ele foca no amor. Ele se apaixona. Então, quando um homem é movido por amor, ele faz muita coisa. Me diz, você ama sua família a ponto de fazer o que ele fez aqui? Com certeza. Você faz de tudo o que você pode, o que você não pode pela sua família. Por quê? Porque o amor é a maior motivação que nós temos. Então, o foco do primeiro subtópico é esse. Segundo, o enganador é enganado. Nesse momento, nós temos a fatídica história de que Labão foi a colheita de Jacó. Você lembra nas últimas lições que ele enganou seu irmão, pegando o direito da primogenitura, enganou seu pai, achando que era Esaú? Pois é. Tudo que se faz, aqui se faz, aqui se paga, né? Você plantou, você vai colher. Gálatas 6 e 7 e Provérbios 22 e 8. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele plantou engano, vai colher engano. Se ele tivesse agido de forma diferente, as coisas talvez teriam acontecido de forma mais rápida, mais fácil, né? Então isso mostra que muitas vezes o enganador é motivado pela facilidade e pela vantagem. Esse é o principal objeto de desejo do enganador: facilidade e vantagem. No caso de Jacó, ele queria ter a vantagem, porque ele não tinha a vantagem de ser o irmão mais velho, né? Ele nasceu ali com essa diferença, mas foi rotulado. Então, a sua motivação era o trauma de ser deixado para trás. Então, ele queria uma vantagem sobre o seu irmão. Mas agora, por conta dessa semente que ele plantou lá atrás, com Isaú, agora ele vai colher tendo um sogro que é 10 vezes pior que ele e o engana. E eu vou dizer para você, Labão, ele é uma pessoa, é um personagem bíblico muito interessante, porque, inclusive na lição do professor, tem um auxílio bíblico, né? Tem um auxílio bibliológico da história de Labão.
Uma coisa interessante é que, por mais que ele ajudou Isaac lá atrás, quando casou-se com Rebeca, né, ele estava presente, envolvido no noivado, o que prevalece é a história de engano com seu sobrinho e seu genro, né, que era Jacó. Ele ficou marcado por isso. E aí uma observação importante é você pegar essa figura do Labão e perguntar para as pessoas, para os alunos da classe, quem é o Labão da sua vida? Porque perfeito ninguém é. Então alguém está sendo usado por Deus para ser o julgamento de Deus sobre as nossas falhas. Quem é o Labão da sua vida? Alguns vão dizer, é a minha sogra. Outros vão dizer, esse é o meu sogro. Esse é o meu colega de trabalho. Mas, enfim, quando nós entendemos quem é o Labão da nossa vida, é interessante porque nós começamos a observar as coisas de forma diferente. Você começa a prestar mais atenção, a ficar mais vigilante nas tuas ações. E sempre é importante pedir a direção de Deus para não ser enganado. Nesse caso de Jacó, ele não tinha nada a oferecer ou motivação para dizer, não, eu não quero mais trabalhar para você. Não, ele estava motivado pelo amor, e pelo amor ele sofreu mais 7 anos porque casou-se com Leia. Casou-se com Leia, ou Lia, né? Não era que ele queria casar, então ele, por mais 7 anos, trabalhou para casar. Então, um homem, durante 14 anos, trabalhando para poder casar-se com a mulher certa. E aí, no terceiro subtópico, muitos filhos. Aqui dá uma explicação básica sobre a estrutura familiar de Jacó quando casou-se com Lia e Raquel. Quem são seus filhos, quem são também as suas concubinas, e por aí vai. A sinopse do primeiro tópico diz assim, ó, a predileção, né, ou favoritismo, de Isaac e Rebeca pelos filhos teve como consequência a disfunção familiar. Toda família tem seus problemas, e aqui vale um ressalto muito interessante. Toda família tem problemas, inclusive a família de Abraão. Ou família que deu problema. Teve muita situação ali que tem família hoje que não acontece o que aconteceu ali. Sabe qual que é a reflexão, a aplicação que trazemos para os alunos e também para a nossa vida? É que se a família de Abraão teve tantos problemas, quem somos nós? Se lá teve tantos problemas, quem somos nós para não termos problemas familiares? Você é de uma família pastoral? Tem um histórico? Seu avô foi um pastor? Seu pai foi pastor? Ou um obreiro da casa de Deus? Tem história na Assembleia de Deus? Você não está isento de passar por problemas. Jacó era neto do pai da fé, amigo de Deus, mas ele também passou por problemas, porque o problema se originou dentro da sua casa. Então, todas as famílias estão sujeitas ao problema. E quem pode transformar aí, é importante no final desse tópico você já aplicar o tema geral, que é a transformação de vida. Só Jesus pode transformar uma pessoa. No segundo tópico, temos Jacó deseja retornar à sua terra. Ok? Nessa parte aqui, nós temos ali os últimos 6 anos da vida de Jacó trabalhando para Labão. Depois que ele casa-se e tem os seus filhos, vai passando um tempo, a Bíblia relata que trabalhou durante 20 anos para Labão e ele desejou voltar para sua casa. Interessante ressaltar nesse segundo tópico que era uma motivação divina, ele precisava voltar para sua casa, porque ele tinha que resolver algumas coisas, mas ele ainda não estava pronto. Nós sabemos que num contexto imediato, anterior, nós temos Jacó se encontrando com Deus em Betel, e ali ele tem um encontro verdadeiro que o transforma. Podemos dizer que ali é a conversão de Jacó. Não é mais apenas o Deus do seu pai, o Deus do seu avô. Agora, Jeová é o seu Deus. Ele é servo de Deus e ele dá o dízimo de tudo que ele tem. E esse é o segredo da prosperidade de Jacó. Ele era um homem fiel. Ele foi fiel ao seu trabalho, mas Deus o abençoou soberanamente, sobremaneira, porque ele também era fiel no dízimo. Então, você pode também ressaltar esse princípio bíblico essencial que é a contribuição do dízimo, a fidelidade, que tem muito mais a ver com o fiel do que com a contribuição, o dinheiro, o valor, né? Então, nós temos aqui o contexto histórico, que é o acordo entre Labão e Jacó. Eles acabam fazendo uma divisão entre o rebanho, o que era puro, digamos assim, o rebanho que era puro, que tinha maior valor, ficou para Labão. Esse foi o acordo, porque Jacó não queria salário, ele queria sair, ele não queria mais ser CLT de Labão. Labão viu que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó e não queria soltar ele de jeito nenhum. Ali estava a galinha dos ovos de ouro, a mina de ouro. Ele sabia que Deus abençoava aquele menino, aquele homem. Então, ele não quer soltar, mas Jacó quer sair. E aí, nesse de vai, não vai, ele diz assim, ó, diz o teu salário. Não, eu não vou, eu não quero salário. Eu quero apenas aquilo que é meu.
fica com as melhores, que eu fico com as malhadas, as pintadas, as morenas, enfim, eu fico com todos o rebanho que é malhado. Você vai ficar com os puros. Só que Deus foi tão abençoador na vida de Jacó e deu estratégias a ele de colocar álamos e aveleiras. Álamos e aveleiras, né, são tipos de varetas de madeiras diferentes, em frente ao riacho onde eles bebiam água. E ali, quando estavam prontos no período de acasalamento, os animais que eram malhados, eles viam aqueles álamos e aveleiras e eles tinham mais filhos e mais rebanho crescia. Jacó prosperou tanto que ficou mais rico que Labão, mas ainda estava subordinado a ele, porque na hierarquia familiar, Labão era o sogro, era o patriarca daquela casa, e Jacó queria ser independente. Ele ainda tinha essa questão da primogenitura, ainda é uma coisa intrínseca da história, mas ele ainda queria se sobressair. E por ele querer se sobressair e voltar para sua casa, isso era divino, ele tinha que tomar posse do direito da primogenitura. Né? Ele pegou do seu irmão, mas nunca ativou o cadastro de primogênito. Então ele quer voltar, só que agora ele está voltando abençoado. Acontece uma situação entre eles, né? No terceiro tópico, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Tem várias situações que acontecem no caminho, ali é importante você ler, porque se nós nos atermos aqui à história, na verdade eu não posso dar aula para vocês aqui, eu preciso só contextualizar. Então você vai ler esse terceiro tópico porque ele é bem interessante, mostra a prosperidade de Jacó e o acordo que ele faz com Labão para que ambos não se atrapalhassem. Ele saiu escondido, Labão foi atrás dos seus ídolos, porque ele era idólatra, e Jacó não. E aí acontece essa situação constrangedora e eles fazem um acordo a partir daquele momento. Labão não tem mais nada a ver com Jacó. Houve a baixa da sua carteira da CLT. E agora, no terceiro tópico, que é o foco da história, Jacó está no Val de Jaboque porque recebe a notícia que seu irmão está vindo ao seu encontro, Esaú, com 400 homens, um pequeno exército. E ele fica com medo, porque a última palavra do seu irmão foi que iria lhe matar, há mais de 20 anos. Então, essa história é uma história de vingança, se fosse escrita por outra pessoa que não fosse o próprio Deus. Mas esse final vai ser maravilhoso. Então, o primeiro subtópico é a angústia e o medo de Jacó. Jacó estava com medo, tanto que ele monta uma estratégia, ele passa o Val de Jaboque, ele deixa as pessoas passarem, todo o seu rebanho, toda a sua família, os seus servos, seus filhos, tudo. E ele coloca um grupo na frente e outro grupo atrás. Ou seja, se Esaú encontra com a família dele e começa uma chacina, não acaba com a família inteira. Não está todo mundo junto, ele não corre o risco de perder a sua família. Então, ele primeiro coloca uma parte e outra. Aqui nós vemos uma das características muito interessantes de Jacó, que ele era um homem estrategista, ele era um homem inteligente. Durante toda a sua história, vemos que ele é um homem muito inteligente, desde o começo. Né? Algumas vezes para o mal, outras vezes para o bem. Então, nesse momento, já que ele é um homem fiel e é um homem, Deus está direcionando ele para ter essa estratégia. Coloca primeiro a família, uma parte, depois a outra parte. E agora ele está sozinho, ele faz uma oração e ele pede para que Deus o auxilie a voltar para sua casa. Aí no subtópico 2 nós temos uma coisa maravilhosa que acontece, que é a luta dele contra o anjo, ok? Dentro da cultura judaica, o anjo é tratado ali como um mensageiro de Deus e não o próprio Deus, é um enviado. Alguns acreditam que seja o protetor dentro da cultura judaica, que era um anjo protetor, Samuel, que diziam que era o protetor de Esaú. Existe essa linha de interpretação, né? É a interpretação judaica da Midrash. Agora, em relação à nossa cultura cristã, nós interpretamos na hermenêutica que era o anjo do Senhor. Ali diz um varão. Mas existem algumas coisas no texto, e aqui nós vamos ser um pouquinho teológico, e eu quero fazer você entender que essa parte da luta entre eles é muito abrupta. São pouquíssimos detalhes que nós temos da motivação da luta. Olha o texto bíblico. Olha que interessante isso aqui, como é abrupto. O versículo 24 de Gênesis 32. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, a família, né? E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Ponto, vírgula. Mudou o argumento. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. Você viu que é abrupto? Ele manda passar o pessoal, ele ficou só. Existe inclusive um reforço de que ele estava sozinho.
Todo mundo passou, ele ficou só, sem proteção nenhuma. Ele já não era um menino de 20 anos, ele já era um homem, beirando a casa ali dos 50 anos, 60 anos. Então, vamos ver aqui o que acontece. Ele estava só. E vem do nada um varão e começa a lutar com ele. E no meio dessa luta, ele percebe que não é um ser comum, mas sim era o próprio Deus que lutou com ele. Agora, é Deus mesmo? Quem que é essa figura? Essa figura, na cristologia, nós entendemos que é o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, teofanizado no Antigo Testamento. Teofania, nós já sabemos que é a manifestação corpórea ou visível de Deus na terra, que principalmente acontecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos ali a figura do próprio Cristo encarnado. Aqui nós estamos vendo uma teofania do próprio Filho de Deus. Por que nós temos essa afirmação? Eu vou lhe dar 3 argumentos para você entender o porquê essa pessoa, esse varão que luta contra Jacó, é o próprio Cristo. Em João 1,18 é afirmado que ninguém viu a Deus. E analisando esse versículo, aqui refere-se a Deus Pai, porque Deus Pai é Espírito, ninguém pode vê-lo, certo? Moisés, quando foi olhar atrás da rocha, ele viu uma parte, ele viu um lado, ele não viu a face de Deus. E aqui ele viu uma figura humana. Jacó viu um homem. Então, nós sabemos que, por esse argumento, não era Deus Pai. Mas agora vamos entender, então, se não era Deus Pai, por que diz que é Deus? O texto aqui é muito claro ao dizer que Jacó, ele é ferido na sua coxa pelo varão, e ele diz, deixa-me ir, porque a alva subiu. Ou seja, ele queria sair daquele momento de luta. E aí Jacó, insistente, diz, não te deixarei ir, se não me abençoares. A bênção só era pedida, aqui é um pouco de contexto cultural, a bênção só era pedida para alguém que você sabia que era superior a você. Lembra de Melquisedeque, o meu xará? Melquisedeque foi reconhecido como superior de Abraão. Abraão o viu como superior, como rei sacerdote de Deus. E não era da ordem levítica. Até por isso que lá em Hebreus 7, você vai ver que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, porque não dependia da lei mosaica, muito menos da descendência levítica. Era um sacerdote que tinha contato direto com Deus, sem ter descendentes ou antecedentes. Então, Melquisedeque era uma figura que Abraão reconheceu como superior. E aí pediu que lhe abençoasse. Da mesma forma aqui, um tipo de Cristo, essa teofania é o próprio Cristo, porque ele pede para ser abençoado, ele não quer desistir, porque essa luta contra o anjo representa a luta não do bem contra o mal, mas é uma luta interna, entendeu? Agora, eu aluguei um triplex na sua cabeça e você deve estar pensando, quer dizer então que Jacó lutou no campo da mente? Não, foi uma luta física, mas a interpretação que nós tiramos dessa batalha é que ele estava lutando contra o seu velho eu. Deus estava o confrontando com a sua própria natureza de enganador. E esse é o ponto da transformação divina. Deus luta com ele para que ele viesse ser transformado. Então, a sua coxa é ferida. Depois, ele pergunta, ele diz assim, deixa-me ir, o dia já está nascendo. Ele diz, não, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Ele foi insistente, mesmo sabendo que aquela figura divina era muito superior a ele, porque o feriu. Aí, o anjo do Senhor, no caso aqui, Jesus, ele faz uma coisa muito interessante, que é tocar na ferida de Jacó. Lembra que nós destacamos a palavra nome? Esse é o clímax da sua lição. Nome. Qual é o teu nome? Quando você chegar nesse ponto da história, você vai fazer uma pausa e você explica o contexto. Os irmãos bem sabem que, na época, o contexto do Oriente Médio, o nome não era simplesmente um rótulo ou um nome que fosse de uma fonética bonita. Você não vai chamar o seu filho, na época, só desse nome porque esse nome era bonito. Não. Tudo tinha um contexto, tudo era um memorial. E Jacó foi rotulado como enganador. Ele foi rotulado como alguém que sempre queria passar a perna em alguém. Então isso o afastava das pessoas, fazia com que ele ficasse isolado. Era um homem que habitava em tendas com a sua mãe. Então, preste atenção. Ele estava em busca do seu MacGuffin, né? Da sua transformação, mudança do nome. E aqui, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, ele diz assim, qual é o teu nome? Ele não estava pedindo apenas para Jacó, o que está escrito no seu RG, no seu CPF, na sua certidão de nascimento, não. Ele estava dizendo o seguinte para Jacó, qual é o teu trauma? Qual é o teu medo?
Você tem medo de você mesmo? Você tem medo de se tornar aquilo que rotularam você? E aqui você tem um campo gigantesco depois dessa interpretação para fazer uma aplicação fenomenal, que é o quê? Irmão, Jesus Cristo, ele está perguntando para você, quem as pessoas diziam que você era? Mas você não é mais aquelas pessoas que dizem que você era. Você não é mais aquele do passado. Jesus transformou a sua vida. Esse é o clímax da lição. De tudo que você deve guardar, guarda isso no seu coração. Porque a palavra nome é a chave que gira a história de Jacó, e aqui nesse momento ele tem que confessar que ele é um enganador, que ele é um homem que várias vezes enganou as pessoas e sofreu por isso, mas ele tem que declarar o seu trauma, ele tem que abrir, ele tem que falar o seu nome. Ele disse, Jacó. Por que ele disse? O texto é muito claro ao dizer, ele falou. É literal, ele abriu a boca e ele falou que ele era Jacó. Então ele estava declarando, segundo o contexto da época, eu sou um enganador. Esse é o meu trauma. Agora, o próprio Jesus diz, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. E ele já dá a própria interpretação do nome. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora aqui nós vemos que o seu nome foi transformado, mas não apenas o nome. Naquela luta nós temos o caráter dele sendo transformado. E aqui vai mais um contexto cultural para você, que é o seguinte: naquela época, o Oriente Médio, acreditando em deuses pagãos, em misticismo, acreditava-se que se você tivesse o nome verdadeiro daquela entidade, você teria uma certa posse de invocação, se você soubesse o nome original. Então, os sacerdotes pagãos buscavam sempre mais e mais conhecimento dos verdadeiros nomes das entidades malignas, né, que eles acreditavam ser deuses, porque, assim como um gênio na lâmpada mágica, se você soubesse invocar aquele nome, você teria algum favor que ele teria que fazer para você, por você ter a posse do nome. É como se você tivesse autoridade sobre aquela entidade espiritual. E então, Jacó, numa última tentativa, tenta usar essa metodologia mística e dizer assim, ó, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E sabe por que ele pediu isso? Agora vem um pouco de contexto entre linha intrínseco aqui. Porque ele queria garantir que se ele tivesse o nome dessa entidade, se ele tivesse o nome desse Deus, ele poderia usar isso contra Esaú, caso precisasse batalhar. Ele estava ainda no processo de transformação. Ele pensou, eu vou ser esperto, eu vou pedir o nome dessa entidade para que eu venha usá-la na hora certa contra Esaú, se ele vier lutar contra mim. Ele viu que ele estava ferido, não poderia lutar contra o seu irmão de forma efetiva. Eu vou usar essa própria entidade para invocá-lo. Mas nós sabemos que Deus é incontrolável. Deus é fenomenal e não deixa-se ser enganado. Tanto que responde, por que perguntas o meu nome? Ou seja, que tenho eu contigo? Por que eu vou revelar o meu nome para você? Você não tem autoridade sobre mim, sou eu que tenho autoridade sobre tudo. Então ele além de tudo, ele ainda cortou o barato de Jacó para que ele pudesse entender que aquele ser não era possível ser controlado. E agora entra a aplicação e você pode falar que Deus é soberano, Deus é maravilhoso e não depende, nem é escravo de ninguém. Deus não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega e ele faz os nossos desejos, ele faz conforme a sua soberana vontade. Mas aqui é interessante que não termina apenas em Deus colocando Jacó no seu lugar e se colocando como soberano, e ali, abençoou ali. Ou seja, aqui nós temos uma demonstração do próprio Jesus, no Antigo Testamento, da sua graça. Não foi pela via do misticismo que Jacó foi abençoado, ou teve alguma vantagem, mas foi pelo favor imerecido. Ali, segurando o anjo mesmo machucado, segurando o próprio Cristo sendo machucado ali, estando machucado, ele não desistiu. Deus, Filho, o reconhece como um homem valente, muda o seu nome e, na última tentativa de ter algum favor dessa divindade do próprio Cristo, ele dá uma palavra de autoridade. O fechamento é o quê? Ele saiu e deixou Jacó admirado? Não. Ele o abençoou. É uma demonstração da graça. Jacó saiu transformado, abençoado, não porque fez alguma coisa, mas porque o próprio Jesus ali o abençoou. Isso é um favor imerecido. A graça sendo demonstrada no Antigo Testamento. E Jacó chamou o nome
daquele lugar Peniel, porque dizia, olha a interpretação, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ele foi alvo da salvação naquele momento, porque ele se encontrou com o próprio Jesus, com o próprio Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ali ele já foi transformado. Por isso que ele chamou aquele lugar de Peniel. Peniel significa face de Deus. Então, olha que interessante essa jornada. Jacó significa enganador. Ele foi e escondeu-se em Betel, casa de Deus. Ele se escondeu no lugar certo. Ali ele teve o primeiro encontro com Deus. E depois, no Val de Jaboque, ele tem o seu nome mudado para Israel. Mudou a sua identidade, mudou a sua essência, foi um memorial. E ele rebatizou o Val de Jaboque como Peniel, que é vi Deus face a face. A partir daquele momento ele estava preparado para encontrar-se com seu irmão, não confiando na sua capacidade física, porque a partir de agora está cicatrizado para o resto da sua vida na sua coxa. Não pode mais lutar, porque agora a sua confiança é 100% no Deus que ele conheceu face a face. E agora voltamos àquele argumento teológico. Se ninguém viu Deus face a face, por que Jacó é considerado como um homem que viu a Deus? Ele viu a Deus ali em Peniel, porque ele viu Deus Filho. Quem pode abençoar é Deus Filho. Anjo não recebe adoração. Um anjo mensageiro não recebe sacrifício, não recebe nada. E no Antigo Testamento vemos várias teofanias do anjo do Senhor que recebe adoração, aceita que se curve perante ele e também aceita sacrifício. Ou seja, é a teofania do Deus Filho. Nesse momento aqui, quem tem o poder de trocar esse nome, lutaste com Deus, ou seja, lutou com o próprio Deus, é Deus Filho. Então, sim, mais um reforço argumentativo teológico de que aqui nós temos o próprio Jesus. Quando saiu o sol, passou a Peniel e manquejava da sua coxa. É melhor estar cicatrizado no seu corpo, mas ter a sua alma livre de cicatrizes, do que ser perfeito em sua estatura, em seu andar, mas ter um coração ferido e sangrando para a vida toda por conta de traumas familiares e busca da identidade. Essa é a última aplicação. E eu espero que você tenha desfrutado dessa pré-aula. Eu dei bastante argumentos aqui para você, tentei passar a você aquilo que veio ao meu coração e também do que eu estudei a respeito dos argumentos teológicos. E lembre-se, a palavra-chave, o MacGuffin, é nome. Você pode começar a sua aula fazendo uma pergunta. Qual é o seu nome? Você sabe o significado do seu nome? Porque esse foi o fato gerador de toda essa história. Queridos, mais uma vez, que Deus abençoe e para mais vídeos como esse, é só você seguir o canal, ativar o sininho. Que Deus guarde e abençoe a sua aula, que você tenha uma aula cheia de participações, que os alunos saiam dali se questionando, se perguntando e que também sejam edificados pelo Espírito Santo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.